Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria poder nos encontrarmos novamente, né? E estarmos aqui na nossa classe. Eu estou tão feliz porque a nossa classe já ultrapassou os 1.200 inscritos. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui na nossa classe. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos pessoas maravilhosas que gostam de Jesus Cristo, que querem aprender seu Evangelho, que querem ser instrumentos nas mãos do Salvador Jesus Cristo para abençoar toda a humanidade. Sejam muito, muito bem-vindos. Aqueles que estão assistindo, inscreva-se na nossa classe, faça parte desse grupo maravilhoso. Muito obrigado por todos os comentários tão bondosos que tenho recebido. E tenho observado, procuro ler todos, coloco só um likezinho nos comentários, irmãos, eu não costumo não responder porque não teria tempo, tá bom? Mas eu procuro ler todos eles. E uma coisa muito curiosa é que às vezes eu vejo um comentário e já tem 2, 3 likes lá no comentário e não fui eu que dei. Então eu percebo que muitos de vocês leem os comentários e vão dando like também. Muito obrigado por participarem, eu estou muito feliz. Este ano, eu estava conversando com minha esposa, passou tão rápido. Hoje eu falava assim, olha, nós já estamos chegando no final do ano. Hoje nós estamos estudando Doutrina e Convênio 135 e 136, estamos quase chegando em dezembro. Mas, no ano que vem, nós vamos ter o Velho Testamento e eu estou muito animado para conversarmos, ensinar, ouvir de vocês seus comentários, vai ser muito especial, maravilhoso, tá bom? Mas hoje nós temos Doutrina e Convênio 135, que é uma sessão memorável. Ela foi escrita, diz no cabeçalho, por John Taylor. Estudos recentes sugerem que William Richards também participou na elaboração desta sessão. E nós vamos falar sobre o passamento, o assassinato de Joseph Smith e de Hyrum Smith. No início de 1844, apóstatas se afastaram da igreja de Nauvoo e procuraram organizar sua própria igreja. Fizeram reuniões secretas. Entre os assuntos, um dos planejamentos era assassinar o profeta Joseph. Eles criaram um jornal, deixa eu lembrar aqui o nome do jornal, é Nauvoo Expositor. Ele só teve uma impressão. E quando eles imprimiram, eles estavam difamando de todas as maneiras o profeta Joseph. Joseph servia na época como prefeito de Nauvoo. E eles estavam também falando barbaridade de todos o conselho da cidade, de líderes da cidade, e difamando os santos. Isso tomou a atenção do conselho. A cidade de Nauvoo, ela rapidamente, ela cresceu e se tornou na cidade mais próspera de toda a região ali, talvez do estado. E isso trouxe muita animosidade, muita inveja e aí vai. E lembra que os santos já tiveram problemas quando se reuniram em Kirtland, depois eles estavam reunidos no condado de Jackson, foram expulsos violentamente. Lá de Kipper eles saíram, tiveram muitas perdas, mas no Jackson foi terrível quando eles saíram. E muitos foram mortos, as mulheres violadas, deixaram suas propriedades sem nada, foi horrível. Alguns tiveram que sair no frio do inverno. Joseph estava preso na cadeia de Liberty com outros líderes. Então os santos passaram muitas dificuldades. As propriedades eram queimadas. Enfim, eram muitas atrocidades. E isso chegou a Nauvoo também. E o conselho da cidade achou que não seria bom ter um jornal na cidade difamando e provocando motins e incitando as pessoas contra os líderes da igreja e contra os membros da igreja. E então o conselho da cidade formulou neste conselho uma ordem para que o xerife fosse lá e fechasse o jornal, e a prensa foi destruída. Isso se tornou um barril de pólvora, porque nas cidades vizinhas
começaram a colocar nos jornais que Nauvoo tinha se amotinado. E isso provocou mais ira ainda. O governador Ford, ele emitiu ordens, né, que o profeta e Hiram deviam ser presos como responsável por esse motim, e uma milícia foi organizada. A milícia naquela época, que seria a polícia, vamos dizer assim, era composta na sua grande maioria por um bando de desordeiros. E o governador Ford ainda prometeu que protegeria o profeta. Mas quando o profeta foi preso, né, ele estava no hotel, daí eles recorreram, foram chantados da acusação, e daí os inimigos fizeram uma acusação sobre motim e separação do Estado, e daí ele teve que ser preso, não podia pagar fiança. E ele saiu do hotel e foi levado para a cadeia de Carthage, que é essa imagem que nós temos aqui atrás. E ali na cadeia de Carthage, eles ficaram presos e o governador saiu com suas tropas e foi para Nauvoo. Enquanto o governador fazia ameaças terríveis aos cidadãos, né, da cidade, a própria milícia que foi deixada lá para proteger o profeta e Hiram e aqueles que com ele estavam, invadiu e o profeta foi assassinado. John Taylor acompanhava o profeta e também Wheeler Richards, 2 apóstolos. Eles não eram acusados de nada, apenas Joseph e Hiram, mas eles estavam lá juntos. John Taylor levou 4 tiros e ficou ferido e rolou para debaixo da cama, né, seu corpo, e ficou ali bem ferido. A Hiram levou um tiro que atravessou a porta e acertou na sua face, e ele caiu exclamando: "Sou um homem morto." Joseph correu para a janela e levou tiros nas costas e levou também no peito. E caiu exclamando: "Ó Senhor meu Deus." Depois disso, eles ainda foram lá e alvejaram com 4 tiros ainda Hiram e Joseph no chão. E alguém gritou: "Os mormons estão chegando", e todos fugiram assustados. No dia seguinte, os corpos de Joseph e Hiram foram levados para Nauvoo. Interessante que, embora bem ferido, né, John Taylor, com 4 tiros, ele sobreviveu e se tornou profeta do Senhor anos mais tarde. Wheeler Richard, um ano antes, estava com o profeta tinha uma acusação, e como muitas e muitas que ele recebeu, e todas foram inocentadas, ele recebeu que deveria ir para, não lembro se era Liberty, eu não lembro agora, desculpe, mas Joseph perguntou para Wheeler Richard se ele iria com ele, se ele iria acompanhá-lo, se ele tivesse que se entregar. E o William Richard disse assim: "Olha o que eu vou fazer. Se te condenarem à morte, eu morrerei em teu lugar." Que homem de fibra de fé, né? E sabe o que aconteceu? Deus olhou para ele e fez uma profecia. Que um dia as balas iam passar por ele zumbindo nos seus ouvidos, mas nenhuma parte de sua roupa seria furada. E ele veria seus companheiros caindo à direita e à esquerda, mas ele não pereceria. E Wheeler Richard, milagrosamente, saiu ileso. E esse é o cenário de tudo que aconteceu. Deixa eu ler aqui um pouco para vocês. Sempre bem alegre, né? Eu tento passar essas imagens, mas eu quero falar que eu estou um pouco emocionado. Eu não esperava estar emocionado a falar dessas coisas. Diz assim no versículo 1 da seção 135. Para selar o testemunho deste livro e do livro de Mormon, anunciamos a morte de Joseph Smith, o profeta, e de Hiram Smith, o patriarca. Foram eles assassinados na cadeia de Carthage no dia 27 de junho de 1844, por perto das 5 horas da tarde, por uma turba composta de 150 a 200 pessoas armadas e pintadas de negro. Hiram foi atingido primeiro e caiu calmamente exclamando: "Sou um homem morto." Joseph Smith saltou da janela e foi morto a tiros na tentativa, exclamando: "Ó Senhor meu Deus."
Depois de mortos, ambos foram brutalmente baleados, recebendo cada um 4 balas. John Taylor e Willard Richards, 2 dos 12, eram as únicas pessoas que estavam no local na ocasião. O primeiro foi ferido de maneira selvagem, com 4 balas, mas recuperou-se. O último, pela providência de Deus, escapou sem mesmo um furo em suas roupas. E por que o William Richards foi preservado? Porque o profeta de Deus tinha testificado disso um ano antes. E assim o Senhor poupou a vida de William Richards, um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. No curto espaço de 20 anos, trouxe à luz o livro de Mórmon, que traduziu pelo dom e poder de Deus, e foi um instrumento de sua publicação em 2 continentes. Enquanto eu falo e leio e dou explicações, eu gostaria que cada um de vocês pudesse pensar assim: se eu tivesse a oportunidade de estar com Joseph agora, o que eu agradeceria? Pensa. O que você agradeceria ao profeta Joseph? Deixa eu continuar aqui. E foi instrumento de sua publicação em 2 continentes. Enviou a plenitude do Evangelho eterno que o livro continha aos 4 cantos da terra. Trouxe à luz as revelações e mandamentos que compõem este livro, Doutrina e Convênios, e muitos outros sábios documentos e instruções para o benefício dos filhos dos homens. Reuniu muitos milhares de santos dos últimos dias, fundou uma grande cidade, deixou fama e nome que não podem ser destruídos. Viveu grandiosamente e morreu grandiosamente aos olhos de Deus e de seu povo. E como a maior parte dos ungidos do Senhor da antiguidade, selou sua missão e suas obras com o próprio sangue. O mesmo fez seu irmão Hiram. Ele em vida não foram divididos, e na morte não foram separados. O que eu agradeceria para Joseph? Eu fiquei pensando nisso por uns instantes antes, durante o dia de hoje. E eu pensei em muitas coisas. Pensei em agradecer sobre a restauração do sacerdócio, sobre as ordenanças do templo, sobre o livro de Mórmon, que eu amo tanto. Pensei em agradecer tanto sobre o conhecimento de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo e tantas outras coisas. Mas eu tive um sentimento, eu agradeceria a Joseph. Muito obrigado por mostrar que os céus estão abertos e que podemos receber revelações de Deus. E podemos receber todas as revelações que Joseph recebeu, tão logo sejamos prontos e preparados. Eu sou muito grato ao profeta Joseph Smith. Eu servi no sistema educacional por uns 15 anos como voluntário e depois mais 19 anos como coordenador e diretor de instituto. E assim que nos treinamentos que tínhamos e tudo, tinha um discurso muito marcante dado pelo irmão Brown, Ruby Brown, que na época ele era um conselheiro na primeira presidência. E o nome do discurso era O Curso Traçado para Educadores da Igreja. E nesse discurso, este apóstolo, membro da primeira presidência, ele mostrou que tinha 2 qualidades que todo professor deveria ter, senão ele não deveria ensinar o Evangelho, não poderia ensinar. Primeiro, que Jesus Cristo é o unigênito, o primogênito, o Salvador, o Redentor, que expiou por todos os nossos pecados e tudo mais que diz respeito ao Salvador. Para ser um professor do Evangelho, você tem que ter um testemunho do Salvador Jesus Cristo. E segundo, você tem que ter um testemunho do profeta Joseph Smith.
de que o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram naquela manhã de primavera de 1820 ao profeta Joseph, ainda um menino de 14 anos. Que muitos seres ressurretos apareceram ao profeta, e seres que trouxeram suas chaves do sacerdócio, deram instruções para que o profeta pudesse restaurar a igreja e reino de Deus na terra novamente, e tudo mais que deriva disso. Sem esses dois testemunhos de que Jesus é o Cristo e que Joseph Smith é um profeta do Senhor verdadeiro, uma pessoa não pode se qualificar para ministrar aulas na igreja. Irmãs e irmãos, eu presto meu testemunho de todo o meu coração. Eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador, o Redentor, que Ele é o unigênito, primogênito de nosso Pai Celestial, que Ele fez tudo, que Ele nos amou, que deu sua vida preciosa por nós. Presto meu testemunho de que Joseph Smith é um profeta de Deus, que na verdade os céus se abriram, e desde aquela manhã de primavera de 1820 nós temos profetas vivos sobre a terra novamente, até os dias de hoje. O presidente Russell M. Nelson é o profeta do Senhor, o profeta vivo para todo mundo, vidente e revelador. Alguns irmãos também falaram sobre o profeta Joseph, né? Sobre o profeta Joseph, fica melhor assim. O presidente Joseph Smith ele escreveu o seguinte: a obra em que Joseph Smith estava empenhado não estava confinada somente para esta vida, mas ela pertence também à vida por vir e à vida que já existiu. Em outras palavras, refere-se àqueles que viveram na terra, àqueles que estão vivos e àqueles que viverão depois de nós. Não é algo que se relaciona com o homem apenas enquanto ele tem tabernáculo na carne, mas com toda a família humana de eternidade a eternidade. Fim da citação. Por que Joseph é considerado, depois de Jesus Cristo, o homem que mais fez pela humanidade? Porque ele restaurou o Evangelho de Jesus Cristo nos últimos dias. Nesta que é a dispensação chamada dispensação da plenitude dos tempos. Não haverá mais apostasia, irmãos e irmãos. Essa dispensação irá até que o Salvador retorne a esta terra e dê início ao ano, aquele milênio, né? Joseph, ele foi chamado pelo Senhor desde a pré-existência para restaurar esta que é a última gloriosa dispensação da história desta terra. E ela tem alcance sobre todas as pessoas que já viveram nesta terra e aquelas que ainda viverão. O que você agradeceria ao profeta Joseph? Estou muito curioso para saber. Peço que você possa ponderar isso em seu coração. O presidente Joseph F. Smith ele também falou assim: o testemunho do profeta José Smith pode vir de maneira diferente para cada um de nós. Pode acontecer quando você se ajoelha em oração, pedindo a Deus que confirme que ele foi um verdadeiro profeta. Pode acontecer enquanto você lê o relato do profeta sobre a primeira visão. Um testemunho pode destilar-se em sua alma ao ler o livro de Mórmon repetidas vezes. Pode acontecer quando você presta seu próprio testemunho do profeta, ou quando está no templo e percebe que, por meio de Joseph Smith, o santo poder selador foi restaurado na terra. Com fé e real intenção, seu testemunho do profeta Joseph Smith se fortalecerá. Fim da citação. Eu sou muito grato por ter um testemunho do profeta Joseph. Eu sei que todos nós podemos ter um testemunho de diferentes maneiras. Mas especificamente sobre o profeta Joseph, eu obtive meu testemunho ao ler o livro de Mórmon. Eu era jovem, tinha 18 anos, hoje estou com 62, né? Eu falo que eu não me sinto com 62, eu tenho 61,5, mas 62 não, né? E era uma piadinha. Desculpe, mas eu assassino as piadinhas, tá bom? Ai, ai.
Mas eu obtive meu testemunho do profeta Joseph Smith lendo o livro de Mórmon, quando li pela primeira vez. Passo a passo eu fui aprendendo que o livro de Mórmon era a palavra de Deus. Parecia que os profetas da antiguidade aqui das Américas falavam comigo, respondiam minhas perguntas, sentia o Espírito testificando. Parecia que é como se fosse realmente ali a Rona de Leí, porque eu interagia com os profetas de antigamente, eles pareciam que estavam vivos me orientando. E ao saber que o livro de Mórmon era verdadeiro, e tive esse testemunho logo na primeira vez que o li, e logo como membro novo eu li de capa a capa o livro de Mórmon, e depois repetidas vezes li durante minha vida toda, eu tenho um testemunho do livro de Mórmon. Eu sei que é a palavra de Deus. E ao saber que o livro de Mórmon é verdadeiro, logo no começo, quando tinha 18 anos, eu obtive um testemunho do profeta Joseph. Um testemunho firme de que ele é o profeta de Deus. Eu sei, queridas irmãs, queridos irmãos, que existem muitos apóstatas. Pessoas que por algum motivo se afastaram da igreja, que atacam o profeta Joseph. Na verdade, ele foi morto devido a apóstatas que se afastaram. E eu quero convidar a todos vocês, meus amigos, não importa se você está ativo, ou se você está inativo, ou se você está muito contrariado com os ensinamentos da igreja, e se você tem muitas dúvidas sobre o profeta Joseph, isso não importa. Eu quero convidar você a saber por você mesmo se José Smith é um profeta de Deus. E eu testifico que o Senhor irá te ajudar. Eu convido você a ler o livro de Mórmon e a orar ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo, se este livro, o livro de Mórmon, realmente é verdadeiro. E sendo o livro de verdadeiro, irmãs, irmãos, o profeta Joseph Smith é um profeta de Deus. Talvez você tenha que ler mais de uma vez para ter uma confirmação do Espírito. Mas eu exorto você a ser um grande homem, uma grande mulher, cheio de fé em Jesus Cristo, a se ajoelhar e orar e ler o livro. Leia quantas vezes for necessário. E o Senhor irá prover o milagre. E você saberá que Joseph é o profeta de Deus. Muitas vezes, amigos tão próximos, tão queridos, e amigas também, acabam se afastando, cheio de dúvidas. E daí, quando eles estão cheios de dúvidas, eles procuram narrativas que mostram, difamam o profeta Joseph. Querida irmã, querido irmão, nem o Salvador Jesus Cristo, o Salvador disse que não existe profeta sem honra, né, não ser na sua própria terra. Foi mais ou menos isso, né, parafraseei aqui. Até o Salvador foi dito dele, mas esse não é o filho do carpinteiro? E, no entanto, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Irmãs e irmãos, eu sei que Joseph Smith teve muitas visões. Muitos seres celestiais apareceram ao profeta. E ele recebeu a orientação de muitos, especialmente de nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. A primeira visão, existiam vários relatos da primeira visão, irmãs e irmãos. Procura só digitar ali relatos da primeira visão no site da igreja e você vai observar vários relatos que Deus falou em épocas diferentes. Tem uma das que foi tirado do diário do Joseph, diz lá que Joseph, ele, quando tinha 16 anos, irmãs, Joseph não escrevia seus diários. Ele tinha sempre alguém que redigia para ele. Percebe? Tinha alguém que redigia para ele. E um desses registradores colocou ali erroneamente, porque ele tinha 14. Mas, queridas irmãs e irmãos, o Elder Dietrich Uchtdorf, um apóstolo do Senhor, vivo de nossos dias, ele disse: tenha dúvida,
duvide de suas dúvidas. Se você tem dúvidas, procure nosso Pai Celestial em oração. Os céus estão abertos e você pode receber revelação por você mesmo. E se você escreveu uma carta pedindo para que seu nome fosse retirado dos registros da igreja, você pode se arrepender, você pode mudar, porque Deus vive, Jesus Cristo vive, José Smith é um profeta de Deus. Esse é o convite que eu faço a todos vocês. Por que eu faço esse convite? Porque eu tenho muitos amigos e amigas queridas que eu amo e que eu oro sempre por vocês e peço que vocês possam receber o testemunho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é real, eu tenho tido essas impressões na minha vida em muitas ocasiões e poderia falar de muitas revelações pessoais, mas são pessoais, não devo estar comentando. Queridas irmãs, queridos irmãos, Joseph Smith é um profeta de Deus e você pode ter um testemunho disso. Quase um ano antes, na verdade foi um tempo antes, eu não sei dizer quanto tempo, foi em junho de 44, Joseph, ele registrou o seguinte, né, nos ensinamentos de Joseph Smith: não me importo com minha própria vida, estou pronto para ser oferecido um sacrifício por este povo, pois o que nossos inimigos podem fazer? Mate apenas o corpo e seu poder chegará ao fim. Permaneçam firmes, meus amigos, nunca recuem. Não busque salvar suas vidas, pois quem tem medo de morrer pela verdade perderá a vida eterna. Persistam até o fim e seremos ressuscitados e nos tornaremos como deuses e reinaremos nos reinos celestiais, principados e domínios eternos. Fim da citação. Continua firme, continua fortalecendo o teu testemunho. Eu tenho observado, meus amigos, minhas amigas, que muitas pessoas acabam se afastando. E eu tenho observado algumas coisas em comum. Elas não leem as Escrituras. Não leem as Escrituras. E o menor vento de dúvidas, eles se afastam. Não procuram aprender as doutrinas e os princípios, não procuram conhecer o Salvador Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, conhecer o Salvador é uma tarefa da vida eterna, nunca seremos de toda a mortalidade, mesmo depois desta vida ainda continuaremos a aprender sobre o Salvador. Eu falei vida eterna, né? Porque depois da ressurreição nós conheceremos bem o Salvador Jesus Cristo. Mas essa é uma tarefa de todos nós. Você observa que sem esforço você se envolve em filmes, em mídias sociais, você se distrai, mas para perseverar, para ser uma pessoa resiliente, que embora tenha adversidades, ela continua firme, tem que existir um esforço pessoal. Imagina os apóstolos e profetas das Escrituras de todas as épocas. Todos eles tiveram que se esforçar para conhecer o Salvador. E agora é a nossa época, o nosso período, o meu período, o teu período de vida na mortalidade, para conhecermos o Salvador de uma maneira bem pessoal, íntima e sagrada. Presto-nos o meu testemunho que Jesus Cristo vive. Continua firme, irmãs. Continua firme. Bem, vamos continuar aqui. No finalzinho do versículo 7 diz assim, deixa eu procurar aqui, eu vou ler o 7 inteiro, diz assim: eram inocentes de qualquer crime, como tantas vezes antes se provara, e só foram postos na prisão pela conspiração de traidores e de homens iníquos, e seu sangue inocente no chão de cadeia de Cartas é um grande selo afixado ao mormonismo, que não poderá ser rejeitado por qualquer tribunal da terra, e seu sangue inocente sobre o brasão do estado de Illinois, juntamente com a violação da palavra do estado, conforme empenhada pelo governador,
é uma testemunha da veracidade do Evangelho eterno, que o mundo inteiro não pode refutar, e seu sangue inocente sobre o estandarte da liberdade e sobre a Carta Magna dos Estados Unidos é o embaixador da religião de Jesus Cristo, que tocará o coração dos homens honestos de todas as nações, e seu sangue inocente, juntamente com o sangue de todos os mártires sobre o altar que João viu, clamará ao Senhor dos Exércitos até que ele vingue esse sangue na terra. Amém. Eu estou tão feliz, irmãos, irmãs, de compartilhar, embora eu esteja um pouco emocionado, estou tão feliz pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o profeta Joseph. O que você agradeceria ao profeta Joseph Smith? Pelo que você é grato? Pelos muitos sacrifícios que ele fez de sua própria vida. Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos pensar um pouco nisso. Bem, agora nós vamos estudar a sessão 136. Os inimigos da igreja acreditavam que com a morte do profeta, a igreja entraria no caos e se desfaria. Porém, antes do martírio, bem antes, o profeta Joseph havia conferido aos 12 todas as chaves que ele havia recebido. E quando Joseph veio a falecer e morrer, o que aconteceu? As chaves que foram dadas a Joseph da restauração, sobre as chaves do sacerdócio, todas as chaves de ligar famílias para toda a eternidade, enfim, todas as chaves de coligar Israel, o profeta, eu falo uma coisa, lembro de outra, o presidente Nelson, profeta dos nossos dias, tem dito de coligar Israel dos dois lados do véu, tem dado muita ênfase nisso, Então todas essas chaves que o Joseph recebeu foram dadas aos apóstolos. Hoje, e daquela época até hoje, sempre que um apóstolo ele é chamado para fazer parte do membro do coro dos 12, e receber o ofício de apóstolo, é conferido a ele todas as chaves. E essas chaves permanecem com ele. Mas só um apóstolo tem autoridade para exercer todas essas chaves, que é o apóstolo sênior, quer dizer, aquele que tem mais tempo de ordenação. E nos nossos dias, o que tem mais tempo de ordenação é o presidente Lúcio Nelson, por isso que ele é o profeta de Deus. Isso foi estipulado pelo Senhor. E naquela época, Brigham Young servia como o presidente do coro dos 12. Os 12 foram chamados em missões, todos eles partiram. E por ocasião do martírio, os 12 não estavam lá. A exceção de John Taylor, Willard Richard, Então, o que aconteceu? Depois da morte do profeta, as cartas foram enviadas e os 12 começaram a retornar. Houve uma reunião em determinado dia. Sidney Rigdon havia convocado esta reunião, ele seria tipo um protetor da igreja, e ele queria continuar dirigindo a igreja. E os profetas, os apóstolos, chegaram bem a tempo antes desta reunião. Se reuniram, e então foi marcada a reunião, e por um longo tempo, Sidney Rigdon, ele deu um enorme discurso, e depois dele levantou-se o irmão Brigham Young, presidente do coro dos 12, um apóstolo do Senhor. E ele começou a falar, e muitos ali presentes começaram a ouvir, não, mas é a voz de Joseph. E muitos olharam e viram Brigham Young transfigurado, parecia ser Joseph mesmo falando. Enxergavam a imagem de Joseph. E muitos tiveram essa impressão tão forte. E foi um testemunho que a igreja deveria continuar sob a liderança dos apóstolos, sendo que Brigham Young era o apóstolo sênior. Eu sei, irmãs e irmãos, que muitos falam que a igreja foi decaída com Joseph Smith, quando Joseph Smith morreu. Irmãs, esta é a conversa dos apóstatas. A igreja não sofreu nenhum arranhão com a autoridade do sacerdócio.
ela continuou com os apóstolos que estavam lá sob a liderança de Brigham Young. E ela foi passada a cada apóstolo que era chamado e ordenado, até chegar aos dias de hoje. E Brigham Young, então, ele recebeu essa revelação, que é a seção 136, explicando como os santos deveriam partir em companhias, né? E vocês podem ler aqui. Mas eu gostaria, então eles iriam organizar as caravanas do Velho Oeste, né? E eles iriam então em caravanas para lá. Era 1.600 quilômetros, a distância de uma terra desconhecida, uma terra árida em alguns lugares, cheio de montanhas, de morros, rios para atravessar. A travessia era muito difícil. E eles receberam então algumas orientações. Eu vou ler só algumas coisas. Olha no versículo 2 da seção 136. Que todo o povo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e aqueles que com eles viajam se organizem em companhias, fazendo o convênio e a promessa de guardar todos os mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus. Olha no 4. E este será nosso convênio. Caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. E isto, irmão, este convênio que eles fizeram com o Senhor, deu forças para que quase 60 mil santos cruzassem em carroções, em cavalo, a pé, até chegar ao Vale do Lago Salgado. Depois disso, veio a ferrovia. Foi um sacrifício enorme. Mas como eles sobrepujaram, eles fizeram convênios de que guardariam os mandamentos de Deus. Eles fizeram convênios de que guardariam todas as ordenanças. Isso não serve para nós hoje? Que convênios que nós temos? Que tal o convênio do batismo, que é renovado a todo domingo, quando nós vamos na igreja e participamos do sacramento? Que tal o convênio do sacerdócio que os irmãos recebem? Que tal os convênios do templo? Temos muitos convênios e ordenanças, irmãs e irmãos, que nós devemos cuidar, devemos manter sagrado. E assim fazermos, nós poderemos cruzar as grandes planícies de nossa vida, sobrepujar os obstáculos mais terríveis e triunfar diante do Salvador Jesus Cristo como um discípulo. Já pensaram nisso? Que coisa maravilhosa! E isso se aplica a cada um de nós. Olha o versículo 7. Que cada companhia com seus capitães e presidentes decida quantos irão na próxima primavera e depois escolha um número suficiente de homens de boa constituição física e peritos a fim de levar parelhas, sementes e implementos agrícolas que irão, como pioneiros, preparar o plantio da primavera. Então as companhias, né, eles iriam ter um capitão de 100, de 50, de 10, eles iriam ter uma presidência também, e eles designariam irmãos que iriam à frente. E eles então, quando chegassem lá, eles iam fazer o plantio para que depois, quando os outros chegassem, já estivesse crescendo para colher. Não é maravilhoso? Mas o que me chama a atenção aqui é que eles seriam como pioneiros. Pioneiros é aquele que vai na frente desbravando o caminho para aqueles outros que venham depois. Eu achei aqui uma citação do presidente Thomas Monson sobre pioneiros, uma citação maravilhosa. Você se sente como um pioneiro? Vamos ler aqui? Abre aspas. Ser um santo dos últimos dias é ser um pioneiro, pois a definição de um pioneiro é aquele que vai antes para preparar ou abrir o caminho para outros seguirem. E ser pioneiro é familiarizar-se com o sacrifício. Embora os membros da igreja não sejam mais convidados a deixar suas casas para fazer a viagem a Sião, eles frequentemente precisam deixar para trás velhos hábitos, costumes antigos, amigos queridos. Alguns tomam a decisão agonizante de deixar para trás membros da família que se opõem à filiação à igreja. Os santos dos últimos dias seguem em frente,
porém, orando para que seus preciosos ainda entendam e aceitem. O caminho de um pioneiro não é fácil, mas seguimos os passos do pioneiro definitivo, até mesmo o Salvador, que veio antes, mostrando-nos o caminho a seguir. Fim da citação. Essa citação, irmãos, está fiéis à fé de nossos antepassados, Liahona, julho de 2016, páginas 4 e 5, para aqueles que quiserem saber mais. Que maravilhoso é sermos pioneiros, né? Pioneiros da nossa família, pioneiros dos outros amigos que virão depois. Eu gosto tantas histórias dos pioneiros. Uma hora começamos a contar, a gente não para de contar histórias de pioneiros extraordinárias, homens e mulheres de extrema fé, cheios do Espírito de Deus, cheios de espiritualidade, e que tinham um testemunho inabalável da restauração do Salvador Jesus Cristo e de seu reino aqui na terra, que foram um exemplo para nós. Mas agora, irmão, agora é o teu momento. Agora você é o pioneiro ou a pioneira. Você tem que levar agora todas essas ordenanças, todos os convênios do sacerdócio às próximas gerações, aos seus amigos e assim mais. Nós somos pioneiros em nossos dias. Eu sei que o mundo é gigantesco, com bilhões de pessoas. Mas eu sei que esta é a obra do Salvador e que se nós pedirmos de nosso Pai Celestial Jesus Cristo, e se nós pedirmos a eles, os milagres acontecerão em nossa vida, de nossos familiares e de nossos amigos. Não desiste, não recua. Nos versículos 10 e 11 diz assim: que cada homem use toda a sua influência e seus bens para levar este povo ao lugar onde o Senhor estabelecerá uma estaca de Sião. E se fizerdes isso com o coração puro, com toda fidelidade, sereis abençoados, e sereis abençoados em vossos rebanhos, em vossas manadas, em vossos campos, em vossas casas, em vossas famílias. As bênçãos do Senhor virão sobre nós quando nós, de todo o coração, com todo o nosso poder, com toda a nossa influência, trabalharmos para estabelecer essas estacas de Sião de nosso dia. Hoje você vive numa estaca. Eu vivo na estaca de Itatiba. Tivemos no domingo passado uma maravilhosa conferência de estaca, fomos instruídos dos céus através dos líderes que lá estavam, senti o Espírito muito forte, aprendi coisas maravilhosas. É uma estaca e estou me empenhando para ajudar e fortalecer a estaca que eu pertenço. Você também tem esta oportunidade. O que você tem feito? Se você vive o Evangelho no seu lar, se você guarda os mandamentos, se você guarda seus convênios, você está sendo uma luz para a tua estaca. Se você vai aos domingos na igreja, toma o sacramento, renova seus convênios, lembra sempre dos convênios do templo, você está sendo uma luz para a sua estaca, está ajudando a estaca. E você pode fazer mais, tá bom? Muito bem. E nós temos várias coisas aqui que eu não quero me alongar muito mais. Mas eu vou direto para o final aqui. Eu peço que você leia. Eu não quero me ir muito. Vou ler só 2 versículos para terminar, tá bom? Eu queria que eu faça tudo aqui, mas eu sei que talvez fique muito longo para você, né? Porque eu estou bem animado aqui. Aqui fala assim no 31. Meu povo deve ser provado em todas as coisas, a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suportar a correção não é digno de meu reino. Eu fico pensando quais seriam as provações que os santos teriam que passar depois do profeta Joseph e Hiram terem sido assassinados. Irmãs e irmãos, eu fico pensando assim, quais são as provações que eu e você temos que passar em nossos dias? Lembra, o Senhor nos dá poder para sobrepujarmos todas estas provações. Sempre fique ao alcance do amor de Deus. Sempre fique ao alcance do amor do Salvador Jesus Cristo. Eu lembro há muitos anos atrás que nós enfrentávamos um grande desafio de doença na família e eu convidei o meu filho mais velho para jejuar.
E eu olhei para ele, como um patriarca do lar, e pai, e eu falei assim: filho, hoje eu vou te ensinar como jejuar. E a mamãe, né, estava muito doente, nós íamos fazer eu e ele, o mais velho dos filhos. Eu tinha 5, uma escadinha, mas ele é o que podia jejuar, pela idade. E quando eu acabei de falar que eu vou te ensinar como jejuar, me deu um sentimento assim: você não sabe jejuar. E eu olhei bem para os meus filhos, busquei a inspiração dos céus e falei assim: nós sabemos que a mamãe está muito doente, mas nós vamos fazer um jejum, e nesse jejum nós não vamos pedir nada, mas nós só vamos agradecer por tudo, todas as bênçãos que o Salvador Jesus Cristo tem nos dado. E nós fizemos aquele jejum. 5 anos se passaram, a mamãe estava muito bem de saúde, totalmente recuperada. O Samuel estava para ir para a missão, e era raro na nossa casa, com 5 crianças, amigos que vinham, tudo, ter um momento sozinho com os filhos. Mas naquele dia eu estava na sala de casa sentado, no sofá, e ele também, e nós estávamos sozinhos na sala. Muito raro acontecer isso naquela época. E eu perguntei para ele: filho, você está indo para a missão, você pode me contar 2, 3 experiências espirituais que você passou? Ele olhou para mim e falou assim: uma vez foi aquele jejum. Irmãs, não importa a provação que estejamos passando, fique próximo do Salvador Jesus Cristo e você terá muito sucesso. Porque o Salvador nos ama e Ele sabe como nos socorrer. Jesus Cristo vive, realmente Ele vive. E Ele sabe como nos socorrer. Para finalizar, eu vou ler o 42, que diz assim: sede diligentes na obediência a todos os meus mandamentos, para que não vos sobrevenham julgamentos e vossa fé não falhe, e vossos inimigos triunfem. Assim, nada mais por agora. Amém e amém. Irmãs, irmãos, que possamos continuar firmes, que possamos continuar guardando os mandamentos de Deus, de nosso Deus, que possamos continuar guardando os convênios e as ordenanças sagradas que foram nos dados pelo Salvador Jesus Cristo, por nosso Pai Celestial. Desculpe. Que possamos continuar firmes, porque o Evangelho foi restaurado em nossos dias, a plenitude do Evangelho está entre nós. Nós temos muitas oportunidades maravilhosas de servir, de vivenciar o Evangelho, de receber revelação dos céus. Mesmo os anjos podem vir nos ensinar, falar a nossos ouvidos, nossos olhos podem ser abertos e nós podemos receber maravilhas, irmãs e irmãos. O Evangelho é verdadeiro. Jesus Cristo vive. José Smith é o profeta de Deus. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.